Vamos falar sobre Tribunal do Júri, parte 2. Vamos falar sobre Tribunal do Júri, parte 2. Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre a parte da competência mínima. Competência mínima do Tribunal do Júri, ela é direcionada para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, o júri é competente para julgar os crimes de homicídio, que é matar alguém, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, quando a pessoa instiga, faz nascer à vontade, ou alimenta à vontade, ou auxilia a pessoa a praticar o suicídio. Veja que o suicídio não é punido no Brasil. A pessoa que se suicida não tem como puni-la, porque ela mesmo se mata. Mas o auxílio ao suicídio, ele é punido. O infanticídio, que é a conduta da mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, e o aborto, que é a conduta da mulher que gestante tira a vida do próprio filho que está sendo gerado no seu ventre. Então, nesses crimes, a competência é do Tribunal do Júri, nas formas tentadas e consumadas. Então, o homicídio ele pode ser tentado, será da competência do Tribunal do Júri, ou será consumado, também será da competência do Tribunal do Júri. O constituinte pode ampliar as hipóteses de competência do júri. Então, eu não posso abolir o júri, nós falamos na aula 1 do Tribunal do Júri, a parte 1, que o júri, por ser uma cláusula pétrea, que está previsto nos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º da Constituição, ele não pode ser abolido por emenda constitucional. Mas o constituinte pode ampliar as hipóteses de competência do Tribunal do Júri. Bom, aí eu tenho aqui a organização do júri, né? A lista geral dos jurados será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgado editais fixados à porta do júri. Muitos alunos me perguntam, mas professor, de onde é que vem esses jurados, né? Essa lista geral com o nome dos jurados, esses jurados, eles são escolhidos nas associações de bairros, né? Nas associações representativas de profissionais, dentre funcionários públicos e de notória idoneidade, reputação ilibada. Essas pessoas são indicadas pelos seus pares para comporem a lista geral, né? Que será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano, divulgada em editais fixados à porta do Tribunal do Júri. Então, fixe, a primeira lista é publicada na imprensa até o dia 10 de outubro. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz até o dia 10 de novembro. Então você verifica o nome de uma pessoa que está na lista, que ele não é idôneo, que ele já tem antecedentes criminais, que ele tem uma má conduta social, que ele responde a vários processos e que está na lista dos jurados. Você, cidadão do povo, poderá, através de uma reclamação, impugnar o nome daquela pessoa até o dia 10 de 11, veja, um mês depois praticamente da divulgação, data da publicação definitiva. Uma vez publicado definitivamente, aí qualquer pessoa pode incluir ou excluir algum nome na lista através do recurso em sentido estrito, conforme o que dispõe o nosso Código de Processo Penal. Então, a forma, primeiro, de você retirar uma pessoa que é inidônea da lista é através de uma reclamação até o dia 10 de novembro de cada ano, após a publicação da lista, que é publicada no dia 10 de outubro. E após isso, você pode se utilizar, depois de que publicado um nome, e que essa pessoa não seja idônea, que você tenha provas disso, pode, através do recurso em sentido estrito, impugnar o nome daquela pessoa na lista geral dos jurados. Senhores alunos, para efeito de concurso, os jurados que constarem na lista e não forem impugnados através de recurso, poderão atuar na sessão do júri.
nós já sabemos que essa sessão do júri, ela é composta de 25 jurados, dentre os quais são escolhidos 7 para compor o conselho de sentença. E esses 7 devem ser pessoas idôneas. O sorteio é feito da seguinte forma. Muitas pessoas perguntam, face-á a portas abertas o sorteio das pessoas que vão compor, né, o conselho de sentença, retira-se as cédulas até completar o número de 25, que são aqueles jurados que vão comparecer às sessões periódicas do júri, e dentre esses 25 jurados serão escolhidos a cada sessão 7 para compor o conselho de sentença. Então, os 25 para a reunião periódica ou extraordinária do Tribunal do Júri. Periódica, aqueles júris que são marcados terça e quinta-feira, e extraordinária sempre que houver necessidade da designação de um júri extraordinário. Então, o sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instauração da reunião. Então, eu vou ter uma reunião, eu tenho que realizar esse sorteio antes da primeira reunião anual, entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instauração da reunião. Logo, eu tenho que cumprir esse rito, como eu disse na parte 1 da aula do Tribunal do Júri. O júri é um procedimento eminentemente peculiar. É preciso que você cumpra o procedimento, porque, afinal de contas, o júri ele traz uma série de regras que devem ser cumpridas sob pena de nulidade. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Então, se eu tenho uma audiência, um sorteio dos jurados, eu não preciso adiar essa audiência se o Ministério Público não comparecer, se a Defensoria não comparecer. Evidentemente que seria interessante que o Ministério Público lá estivesse presente, até para verificar se realmente aquelas pessoas que lá estão são pessoas idôneas. Veja, por exemplo, a súmula 64 do STJ, que diz: não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. E aí, senhores, eu lembro que, instaurado a sessão, feito o júri, pode acontecer que um processo de julgamento no Tribunal do Júri demore por conta de diligências requeridas pela defesa, que às vezes pode se utilizar de diligências procrastinatórias para que o juiz determine, por exemplo, a realização de perícias, a oitiva de testemunhas que não estão na sede do município, etc. Se o excesso de prazo na instrução do Tribunal do Júri é provocado pela defesa e por conta desses atos processuais, desses atos instrutórios, a defesa procrastina a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, não há constrangimento ilegal que vai ensejar uma ordem de habeas corpus para liberar o acusado daquele julgamento e que ele possa responder o processo em liberdade, porque quem gerou a demora, no caso ele está preso, quem gerou a demora da instrução não foi a acusação, foi a defesa com diligências procrastinatórias. Ainda sobre a organização do júri, o Tribunal do Júri é composto pelo juiz togado e pelos 25 jurados. O sorteio é público e o juiz presidente sorteará os 7 jurados que comporão o conselho de sentença. Nós já explicamos que 25 jurados comparecem àquela sessão e dentre eles vai ser feito o sorteio individual de cada um daqueles que, se estiver e for aceito pelas partes, estiver de acordo com a lei, for aceito pela acusação e pela defesa, eles comporão o conselho de sentença. O sorteio é fiscalizado pelo MP e pela defesa, que poderão impugnar 3 jurados cada um sem apresentarem os motivos. É o que nós chamamos de escusas, né? O Ministério Público pode entender que, por algum motivo, aquela senhora que é evangélica não concorda com a punição dada pelo Tribunal do Júri, portanto, ela vai ter uma tendência de absolvição. Então, ele vai lá e pede que ela não participe, recusa aquela jurada. Ou a defesa pode achar que aquele cidadão, porque teve um irmão assassinado e
porque o crime que o irmão sofreu não foi punido, pode ter uma perspectiva de condenação. E o defensor pode achar isso e então recusar aquele jurado. É certo que 3 jurados podem ser recusados pela acusação e pela defesa entre os 25 que são sorteados. Um escrivão ele vai registrando em livro próprio todas as ocorrências do momento de escolha dos jurados. É o momento em que ele escolhe, né? Ele vai escolher aquela situação direitinho, vai registrar que o promotor recusou o fulano, cicrano e beltrano, que a defesa recusou o beltrano, o cicrano e o fulano, e com isso reduz a termo. No dia do julgamento, esses 25 jurados serão notificados por via postal. Eles comparecem à sessão, o juiz chama individualmente os 7 que são sorteados, pergunta para o Ministério Público se ele aceita o jurado, se ele aceitar, pergunta para a defesa se a defesa aceita, e só após os 2 aceitarem é que o jurado vai tomar assento à cadeira do Conselho de Sentença. Professor Franklin, quais são os requisitos para que uma pessoa seja jurado? Você que vai fazer concurso público, você que está estudando para a OAB, os requisitos são simples, né? Ser brasileiro nato ou naturalizado. Então, o brasileiro naturalizado pode ser jurado? Pode. Um português naturalizado brasileiro pode ser jurado. O que não pode é o estrangeiro. O estrangeiro não pode ser jurado. Ter notória idoneidade. A pessoa que não é idônea, a pessoa que engana, a pessoa que tem uma má conduta social, a pessoa que tem antecedentes criminais, a pessoa que responde processo, não é uma pessoa idônea, não pode ser jurado. Ser alfabetizado. O analfabeto não pode ser jurado. Até porque como é que ele vai ler os termos do processo? E ser maior de 18 anos. Tanto a maioridade civil quanto a maioridade penal ocorrem quando a pessoa completa 18 anos, daí porque a pessoa, para ser jurado, tem que ter, no mínimo, 18 anos. O emancipado não pode ser jurado se não for maior de 18 anos. Ah, professor, mas espera aí, o cidadão, ele foi emancipado com 16 anos, ele já se casou, ele tem o comércio dele e ele quer ser jurado. Não pode porque a regra é clara. Ele, para ser jurado, ele só pode ter 18 anos. Estar no gozo das faculdades mentais. Eu não posso pretender que uma pessoa que queira ser jurado, ela tenha problemas mentais, não tenha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por ela ter uma doença mental que o incapacita para o exercício da função de jurado. Ainda sobre os requisitos para ser jurado, ela também não pode sofrer de privações dos sentidos. Imagine, por exemplo, uma pessoa cega, uma pessoa surda, né? Uma pessoa muda, uma pessoa que tenha problemas no tato. Essas privações do sentido prejudicam a apreciação da prova que é produzida na sessão do júri e, portanto, a lei exige que ela não sofra essa privação dos sentidos. E está no gozo dos direitos políticos. Um político que teve sua candidatura cassada e que se tornou inelegível, ele não pode, por ter sido condenado por atos de improbidade, por ter sido condenado por crimes contra a administração pública, ele não pode ser jurado porque ele não está no gozo dos direitos políticos. O dever de ser jurado. O serviço do júri é obrigatório e o alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Então, você é maior de 18 anos, então você pode ser jurado. E o alistamento compreende sempre os maiores de 18 anos, pessoas de notória idoneidade, que são indicadas nas suas associações. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia,
raça, credo, sexo, profissão, classe social e econômica. Então eu não posso recusar um jurado porque ele é judeu, porque ele é muçulmano. Eu não posso recusar um jurado porque ele é da raça negra, porque ele é da raça amarela. Eu não posso recusar um jurado porque ele é evangélico, porque ele é da Umbanda. Eu não posso recusar um jurado que ele tenha uma união homoafetiva. Eu não posso recusar um jurado porque a profissão dele é coveiro ou lixeiro. Eu não posso recusar um jurado por conta da condição dele social e muito menos por conta dele ser pobre no sentido da lei ter uma péssima situação econômica. Porque o que a lei exige é que a pessoa seja de notória idoneidade. Pode ser pobre, pode não ter condições, mas está representando ali a classe social, a população, e é isso que o júri é, uma instituição democrática em que o povo julga o seu par que praticou um crime doloso contra a vida. Então, origem, opção sexual ou grau de instrução não são motivos para a recusa do júri. Então, vamos dar uma olhadinha na súmula agora 21. Nessa aula nós salpicamos algumas súmulas importantes sobre o Tribunal do Júri para que você aprenda essas súmulas que poderão ser pergunta de prova no concurso público. Então vamos lá. Pronunciado réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. A partir do momento que o réu é pronunciado, em que se terminou aquela instrução processual da primeira fase do júri, e que ele já está pronunciado, já foi considerado que existem indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, ele é pronunciado, a defesa não pode mais alegar o excesso de prazo, porque a partir do momento em que ele é pronunciado, cessa o fundamento para a alegação de constrangimento ilegal. O dever de ser jurado. Bom, professor, e se por acaso um jurado se recusa injustificadamente a prestar o serviço do júri? Olha o que diz a lei. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Então, o jurado que não exerce a função correta de jurado e que se recusa a prestar o serviço do júri, ele pode ser multado de 1 a 10 salários mínimos. Assim como na aula passada nós falamos que o advogado que abandona o seu cliente pode receber uma multa, quando nós falamos da aula de sujeitos processuais, o jurado também que não aceita a função de jurado, se recusa injustificadamente a prestar a função de jurado, ele pode ser condenado a uma multa de 1 a 10 salários mínimos, de acordo com a condição econômica que ele tiver. E também, falando em serviços alternativos, há agora o serviço alternativo para o cidadão que se recusar a servir no júri. Então, ele pode se recusar a servir no júri e, por objeção de consciência, embora não se tenha especificado como tal serviço se dará. Então, a pessoa que tem um problema de consciência, ele pode dizer, não quero ser jurado, eu quero prestar outro tipo de serviço. Para que você entenda essa objeção de consciência, eu vou contar aqui uma história interessante. Muitas pessoas talvez não saibam, mas o Cassius Clay era um lutador americano que, quando ele foi convocado para a guerra, ele justamente usou uma escusa, uma objeção de consciência. Ele passou a religião muçulmana, ele passou a se chamar Muhammad Ali, e a partir do momento que ele se chamou Muhammad Ali e fez a objeção de consciência, ele fez isso justamente para se eximir do dever de ir para a guerra. Imaginemos que uma pessoa também, por uma questão religiosa,
ele tem essa objeção de consciência, diga, não quero ser jurado porque eu entendo, a minha religião diz que nós, seres humanos, não somos autorizados por Deus a julgar ninguém. Mas então, nesse caso, eu terei uma prestação de serviço alternativo, ainda e não especificado em lei. Professor Franklin, quais são os privilégios de ser jurado? Primeiro privilégio de ser jurado é a presunção de idoneidade. Quando você participa de uma sessão do júri, na qualidade de um dos componentes do conselho de sentença, você fica presumidamente como uma pessoa idônea, uma pessoa que presumidamente é uma pessoa correta, de bom caráter, de boa personalidade, de boa conduta social. Você também, como jurado, tem direito à prisão especial. Se caso você seja preso, você não ficará numa cela comum, você terá direito a uma prisão especial, que seria um local separado, segregado da prisão de pessoas comuns, porque você foi jurado. Preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no procedimento mediante concurso público. Ah, professor, quer dizer que se eu for jurado e eu fizer um concurso público, eu tenho uma pontuação a mais daquela pessoa que não fez jurado? Sim. Num processo de licitação, se eu empatar com uma outra pessoa, eu tenho a minha empresa, a outra pessoa tem a empresa dela, eu fui jurado, eu então serei, no caso, o meu critério de desempate será o fato de eu ser jurado? Sim. Também de cargo ou função pública, né? Você num concurso público, de preenchimento de cargo e função pública, num critério de antiguidade ou de merecimento, você pode usar ao fato de você ter sido jurado para embasar uma pontuação a mais para que você sirva como critério de desempate. Olha a nossa súmula número 273 do STJ. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Ora, imaginemos que um juiz de Belém espesse uma carta precatória para Capanema e a defesa é intimada dessa expedição dessa carta precatória. Não preciso que o juiz de Capanema, onde vai se realizar a oitiva daquela testemunha, faça a intimação da audiência lá em Capanema. O advogado que está ciente de que aquela testemunha vai ser ouvida em Capanema é que deve providenciar comparecer naquela audiência para fazer a defesa do acusado. Então, intimada a defesa da expedição da carta precatória para Capanema, torna-se desnecessária a intimação pelo juiz de Capanema da data da audiência no juízo de Capanema, que é o juízo deprecado. Olha também aqui a súmula 523 do Supremo, a súmula do Supremo Tribunal Federal. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Então, uma coisa é a falta de defesa, que constitui nulidade absoluta do processo. A outra coisa é a deficiência da defesa. A deficiência na defesa, e nós falamos na aula 1 do Tribunal do Júri, na parte 1, de que se o juiz verificar que o acusado está indefeso, porque a defesa técnica é insuficiente, o que ele vai fazer? Ele vai declarar aquela sessão, vai suspender a sessão e vai marcar uma outra sessão. Mas veja bem, para que eu possa anular um júri por insuficiência de defesa, eu tenho que provar o prejuízo para o réu. Se não houve prejuízo para o réu, não há que se anular o julgamento. Vamos falar agora da iudicium in accusationis. Nós temos duas fases do júri, né? A iudicium in accusationis, o juízo da acusação, e a iudicium in causa, que é o juízo da causa. O juízo da acusação, o juízo da causa. A fase
da acusação, o sumário da culpa. Iudicio in accusationis. É a famosa fase de acusação, juízo da acusação, ou também chamado sumário da culpa. Corresponde à denúncia, citação, resposta do réu, declarações do ofendido, inquirição das testemunhas de acusação e de defesa. Então, vamos lá. Denúncia. Peça que inicia a ação penal pública. Pode iniciar com uma queixa? Pode, no caso de uma ação penal subsidiária, em que o Ministério Público não promoveu a denúncia. Citação, ato pelo qual se dá a ciência que o acusado está sendo processado. Resposta do réu, hoje, pela nova sistemática do Código de Processo Penal, depois de citado, ele vai apresentar a sua resposta com o objetivo de que a denúncia não seja recebida. Declarações do ofendido, se ele estiver vivo, é a primeira pessoa que é ouvida no processo. Nessa fase do sumário da culpa, são ouvidas as testemunhas, primeiro as de acusação, depois as de defesa, 8 testemunhas para cada um, sobre o crime, sendo o crime apenado com detenção ou com reclusão, tanto faz. Não? E nós temos o homicídio que é apenado com reclusão e nós temos o infanticídio que é apenado com detenção. E finalmente, pela nova sistemática, o último ato instrutório do processo da fase do sumário da culpa ou juízo da acusação é um interrogatório, onde o acusado não só vai se defender pela sua autodefesa, como também é considerado um meio de prova. No procedimento dos crimes apenados com reclusão, da competência do tribunal do júri, ou nos crimes apenados com detenção, nós teremos esse procedimento. Agora, no processo dos crimes apenados com reclusão, da competência do juiz singular, nas alegações finais, o autor e o réu pedem geralmente a procedência da acusação. Então, nos processos comuns, nas alegações finais, já se vai ter a sentença após essa fase, que é uma fase única no processo comum. E nessa alegação final, se pede geralmente a procedência, o promotor ou o querelante pede a procedência da acusação e o defensor pede a improcedência da acusação. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, no procedimento do tribunal do júri, nos memoriais ou razões finais, o autor e o réu pedem geralmente a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação. Professor, mas o que é isso? Vamos lá, vamos explicar uma coisa de cada vez. Primeiro, a pronúncia. Pronúncia é uma decisão que considera que existem indícios da autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida. Indícios. Impronúncia considera que não há indícios da autoria e prova da materialidade para que aquela pessoa seja julgada e vá ser processada e julgada na segunda fase do júri, que é o juízo da causa. Absolvição sumária. O juiz entende, por exemplo, que o réu está albergado pela legítima defesa. Havendo uma excludente ilicitude, uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, um exercício regular do direito, eu teria a absolvição sumária. Ou a desclassificação, quando, por exemplo, a pessoa é acusada de uma tentativa de homicídio e se descobre, por exemplo, que ela, na verdade, praticou uma lesão corporal. E aí o juiz vai dizer, através de uma decisão de desclassificação, que o tribunal do júri não é competente para julgar a lesão corporal. Fase do iudicio in causa, que é a fase do julgamento. Fase da sessão de julgamento, que é o plenário do júri. O iudicio in causa ou juízo da causa corresponde à intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor para, no prazo de 5 dias,
no caso do MP e no caso do querelante, apresentarem um rol de testemunhas que irão depor em plenário até no máximo de 5. Preste atenção que na primeira fase, no juízo da acusação ou sumário da culpa, eu pude arrolar 8 testemunhas. Aqui, no juízo da causa, eu só posso arrolar 5 testemunhas para serem ouvidas no plenário. Juntada de documentos, e aí nessa fase de 5 dias após a intimação, eu